Tá na hora de você começar a pensar em como você pode levar a sua vida de uma maneira mais saudável. Você já viu que a gente vai falar sobre produtos naturais, medicamentos naturais, então fica ligado para você saber se está fazendo o uso correto das plantas na sua vida. Eu quero começar o programa refletindo com você. O livro Orientação da Criança, escrito pela americana Ellen White, a autora mais traduzida dos Estados Unidos, ela diz o seguinte em um dos trechos: a verdadeira grandeza e nobreza do homem medem-se por sua capacidade de vencer os próprios sentimentos e não pela capacidade desses sentimentos para vencê-lo. O homem mais forte é aquele com tanto sensível à ofensa, restringe ainda a paixão e perdoa os inimigos. Se você foi ofendido, se você já foi machucado nessa vida e aprendeu a perdoar, sabe bem do que eu estou falando. Exige muita coragem, exige muita vontade e determinação escolher perdoar, muito embora você tenha sido ofendido. Mas olha só que legal, existe nobreza nisso. E as pessoas que convivem com você estão aprendendo, estão crescendo junto com você. Então, tome decisões bem assertivas nessa questão, aprenda a perdoar, aprenda a dominar as suas paixões e certamente você vai ser mais saudável também emocionalmente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fitoterápicos e eu quero perguntar para você, você já fez um chazinho naquele dia que o estômago não andou muito bem, que você sentiu aquele desconforto, comeu aquela feijoada e não caiu bem? Pois é, hoje a gente vai aprender um pouquinho mais do poder das plantas e também das cautelas que a gente precisa ter. A gente está aqui com a Carolina Benevenuto e queria entender, doutora, tem gente que acha que as plantas são inofensivas, que a gente só toma um chazinho para acalmar, para ficar mais tranquilo, mas não acredita que elas têm um poder curativo, curativo medicinal. E poderoso. Com certeza. Queria agradecer aqui o convite, Teru. A gente tem algumas formas de usar as plantas medicinais, né? Então, a primeira forma mais simples é a planta in natura. Quando a gente tem, por exemplo, no jardim, na horta, como vocês têm, né? Horta agora aqui. Então, a gente pode usar para fazer as preparações em casa mesmo. Depois, a gente tem a droga vegetal, que é a planta seca, né? Que a gente pode usar para fazer os chás medicinais. Temos também os fitoterápicos, tanto manipulados em farmácia de manipulação, que são todos regulados pela Anvisa, né? E os fitoterápicos industrializados também. Agora, é o seguinte, a gente foi para as ruas para tentar entender se as pessoas já ouviram falar ou se fazem uso dos fitoterápicos. O que será que elas disseram? Olha só quantos fitoterápicos, mas peraí, você aí de casa sabe o que são fitoterápicos? Pois é, pelo menos alguma vez na vida eu acho que você já usou, sabe por quê? Saiu uma pesquisa em 2017 que disse que 66 mil medicamentos fitoterápicos já foram receitados apenas no SUS. Mesmo esse tipo de medicamento sendo tão utilizado, essa palavra confunde a gente um pouquinho, né? Por isso que eu fui às ruas saber das pessoas se elas sabem de fato o que são fitoterápicos. Já. O que é? Fitoterápicos. Ai, pera, já ouvi falar, agora não consigo. É coisa de planta, não é? Ai, meu Deus. E agora, para responder, isso é meio complicado. Tu tá gravando isso? Depois a gente vai editar. Fitoterápicos. Fitoterápicos são uma maneira de sanar o corpo com as como chama? Das plantas, que tem a parte mais viva da planta. Já, mas não sei dizer o que é. Fito é planta. Remédios à base de planta, acertei. Acho que é, não é? Para mim são remédios naturais, né, com ervas e flores, né? Você já usou alguma vez na vida? Já usei floral, já. E foi benéfico? Eu gostei, acho que funciona. Eu gostei muito. Então, já usei várias vezes, inclusive para os meus filhos, os médicos têm recomendado como primeira opção. Acredito que sim, acho que é para o estômago, se eu não me engano.
mas me parece que é um produto maravilhoso. Olha aí a dúvida na cabeça do pessoal. Você já usou remédio fitoterápico? Agora já deu para ver. A dica ficou aí muito fácil, né? Remédios à base de plantas. E as próprias plantas também são consideradas como remédios, medicamentos, doutora? A gente pode falar que, por exemplo, um chazinho de erva é fitoterápico? A gente usa a nomenclatura plantas medicinais, né? Então, são complementares às práticas, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% da população mundial utiliza plantas medicinais nos cuidados básicos de saúde. Então, aquele chazinho que a gente faz em casa está aí representado nesse número. E existem medicamentos, drogas que são feitas a partir de algum princípio de plantas? Sim, existem muitos, mas para ser considerado fitoterápico, a substância ativa não pode estar isolada. Ela tem que fazer parte daquele, por exemplo, daquele extrato da planta. Entendi. Então é importante fitoterápico. pensar nisso. Agora é o seguinte, então a planta medicinal, como você disse, ela está presente na maioria dos nossos quintais. Você tem aí pé de boldo na sua casa, ou um pezinho de hortelã, ou pega da vizinha, né? Exato. Queria saber assim das principais utilizações dessas plantas medicinais. Então, a gente tem no Brasil inteiro, na verdade, o Brasil é considerado o país de maior biodiversidade no mundo, né? Sorte nossa, hein, gente, morar aqui nesse lugar maravilhoso. Exatamente. Então, varia de acordo com cada região quais são as plantas mais utilizadas, mas a gente tem exemplos aqui de plantas que são bem simples, que a gente tem a avó, que tem, a vizinha que tem. Vamos mostrar. Esse daqui, quero que você veja aqui. Já tá com a placa, não dá, né? Tava ao contrário aqui. Esse é o boldo. Vou até virar aqui um pouquinho para você ver a folhinha melhor. Ó, é aquela folhinha levemente mais... Ela tem aveludada, uma penugenzinha, assim, né? Exatamente. O boldo é muito usado para estimular o fígado, para má digestão, para estimular o apetite. Então, a gente pode fazer duas formas de preparo do boldo, que a gente vai ver depois, né? A infusão ou a maceração. A maceração, muita gente pensa que é triturar, né? Mas, na verdade, é só extrair com um solvente, que seria a água. Então, deixar ela por algumas horas, aí 10 a 12 horas na água, já extraria os princípios não precisa ativos. amassar, apertar, triturar, nada só disso. Só picar um pouco a folhinha e aí deixar imersa na água. Entendi. E aí a gente pode consumir deixando em temperatura ambiente ou é legal deixar na água? O que será? A água já a temperatura ambiente. Perdão, na geladeira, deixar na geladeira depois. O ideal, quando a gente pensa em plantas medicinais, né, plantas in natura, sempre usar até 24 horas após o preparo. Se for um tratamento um pouquinho mais prolongado, de alguns dias, eu preparar todos os dias o chá. Entendi. E essas plantas medicinais, elas geram o mesmo efeito do que as drogas? A gente tem uma divergência sobre como elas atuam. Quando a gente pensa numa droga sintética, num medicamento convencional, ele foi isolado, ele pode até ter sido isolado, né, de uma planta, mas a substância ativa está ali sozinha. Na planta medicinal, ela está em menores concentrações, mas ela tem um efeito de sinergismo, ou seja, várias substâncias vão apoiando ali, modulando umas às outras, e a gente tem um efeito diferente. Então, a gente tem o momento de usar um fitoterápico, que é um medicamento, né? A planta medicinal é extremamente acessível e tem que ser assim mesmo. E tem o momento de usar um medicamento sintético também. São usos diferentes, entendi, né? Complementares. Entendi. Agora você tocou num ponto interessante, porque você talvez já tenha assim ficado doente, muito gripado, aí o médico foi lá, receitou um xarope para você e você falou assim, vou dar um empurrãozinho aqui e vou fazer o meu xarope de alho e cebola em casa, aquele de abacaxi, aquele que você faz o caldeirão, guaco, põe de tudo um pouco. Já aconteceu com você? Eu já fiz isso e quero saber, tá certo ou tá errado? É ótimo. O uso de plantas medicinais tem mesmo que ser divulgado para a população e tem algumas estratégias para ajudar.
Então, o Ministério da Saúde incluiu no SUS o programa Farmácia Viva, que é um programa que tem tanto plantas medicinais, como se fosse uma horta medicinal mesmo, quanto algumas outras podem ter, depende da classificação, né, da Farmácia Viva, posso ter manipulação de fitoterápicos e dispensação dos medicamentos industrializados. Por que são importantes esses programas de hortas medicinais, as farmácias da natureza, farmácias vivas? Porque vão instruir a população quais plantas eu posso misturar, com quais medicamentos não vai haver interação e eu posso ter um uso seguro e eficaz. Puxa, que bacana! E você pode fazer parte disso ou ingressar nesse programa, tanto plantando, aprendendo, como utilizando essa farmácia natural. Procura aí o seu agente de saúde, que eu sei que ele pode te dar informações mais específicas na cidade que você mora. Agora a gente tem aqui hortelã e essa daqui que é a melissa. Fala rapidinho pra gente das propriedades dessas duas. A hortelã a gente usa muito, geralmente tem em restaurantes, né? A gente usa como digestivo e a melissa é mais calmante. Principalmente hortelã e melissa, são bastante seguros de serem utilizados, né? Algumas plantas a gente precisa ter especialmente cuidado na gestação e para crianças menores de 6 anos, mas a hortelã é bem tranquila, é um chá digestivo bem bacana para se utilizar quando comer um pouquinho mais, aquela refeição um pouco mais pesada. Dá para ajudar um pouquinho, fazer uma erva digestiva. Com certeza. Agora é o seguinte, nesse universo da farmácia natural, das plantas medicinais, é muito comum a gente se confundir. Então, eu já precisei de uma erva e fui pesquisar a imagem na internet, nos livros, e na hora de olhar a planta, fiquei super confusa. Exato. Eu quero que você fale um pouquinho sobre isso pra gente, mas eu vou ligar água ali, porque eu também queria que você falasse sobre métodos de preparo. Aí, enquanto vai fervendo, a gente conversa. Como é que a gente faz para distinguir aquela planta que a gente precisa e saber que ela é verdadeira? Exato, é muito importante. A gente tem a nomenclatura científica, mas na nomenclatura popular pode variar um pouco. Então, tem regiões do Brasil, né, que chamam de erva cidreira a melissa e tem pessoas que chamam de erva cidreira o capim-limão. Verdade. Né? A gente tem essa diferença, então é sempre importante buscar qual é a planta correta. Hoje a gente tem um imenso acesso à internet, né, a informações seguras, de qualidade, e a gente consegue achar materiais muito acessíveis dessas farmácias vivas que estão disponíveis online, que fazem toda essa diferenciação de plantas. Agora eu tenho uma para você aí de casa, olha só. Eu tenho aqui duas plantas muito parecidas e eu queria que você tentasse descobrir qual delas é o capim-limão. Eu já ia falar erva cidreira ou capim-cidreira. E qual delas é a citronela? Qual dessas duas aqui? Porque as duas são muito parecidas. E mesmo a hortelã com a melissa, né? As folhas também são parecidas, a textura meio... Tem a menta também, que difere da hortelã. E cada uma tem uma propriedade muito específica. Nesse caso aqui, a gente tem até corre certo risco. O que acontece com essas duas plantas? A citronela... Ela foi feita para a gente fazer preparações para o ambiente, né, para espantar mosquitos, tudo. E o capim-limão a gente usa para ingerir. A citronela a gente não deve ingerir? Não deve ingerir, ela é tóxica. Só que elas são muito semelhantes. Então, é muito importante ter o cuidado. Por exemplo, ganhei uma mudinha de capim-limão. Aí vai ver, será que é capim-limão mesmo? Ou será que é citronela e eu posso até correr um certo risco, né? Ter um evento adverso aí. Existem algumas dicas para diferenciar essas duas, porque é muito importante não tomar o chá de citronela. O cheirinho, por exemplo, vou cortar aqui um pedacinho. O cheirinho, por exemplo, é bem característico. O cheiro do capim-limão, ele lembra bastante o limão, né? Ele é mais cítrico. E o cheiro da citronela, ele lembra um produto de limpeza. Então, mais para o eucalipto, para esse lado. Descreveu super bem, porque eu ia estar buscando as palavras aqui. Eu acabei de cheirar uma e a outra. Exato. Eu vou virar aqui, olha. Não sei se você aí de casa acertou, espero que sim, tá? Ó, essa daqui é a cidreira. É o capim-limão. Capim-limão. E essa daqui é a citronela.
Existem outras diferenças, caso fique difícil diferenciar pelo cheiro. Por exemplo, se eu tiver só uma em casa, que é o mais comum, né? É difícil, eu não tenho como comparar muito. Mas vamos lá. Perto do talo, esse aqui tá bem novinho, mas a gente já consegue ver aqui que ele vai ficando arroxeado. O que não acontece nos talinhos do capim-limão, que são bem verdes. Pelo contrário, ele fica com as pontinhas mais assim, mais arroxeadas. Mas é muito sutil a diferença. É sutil. Quando tá maior, a gente consegue ver melhor. Esse aqui parece que tem as folhas mais largas. Tem as folhas mais largas. É outra diferença, mas se eu não tiver o capim-limão para comparar, também fica difícil. Eu vou mais pelo cheirômetro aqui, viu? Outra diferença, quando as folhas estão secas, aqui é uma folhinha seca, sim, a gente vê a folhinha mais acinzentada, sem cor, né? A citronela não tem nenhuma sequinha aqui, mas ela fica mais pro dourado, mais brilhante. Então, já ajuda também a diferenciar. O negócio, gente, é usar uma fonte segura. Pode usar a internet, comparando e descrevendo direitinho com imagens. Ou um bom livro de confiança também ajuda bastante. Agora, eu quero trazer você aqui para a cozinha. A gente não vai cozinhar ainda, muito embora você vai aprender aqui hoje um delicioso creme de hortelã. Maravilhoso. Mas agora a gente tem 2 águas fervendo aqui. Qual é a maneira certa da gente aproveitar, por exemplo, uma hortelã, um capim-limão, um boldo, sem perder as propriedades nutricionais? Tem gente que acha que tem que fazer um chazão bem forte. Normalmente o que a gente vê é assim, né? Esse aqui tá fervendo já, olha lá. Vou colocar água para ferver, vou colocar todas as ervas lá junto, uma mistura de ervas, né? E vou lá deixar fervendo 20 minutos. O ideal é o quê? Quando a gente pega uma plantinha, as partes moles das plantas, então, por exemplo, aqui tem folhinhas, as flores também, né? Todas essas partes mais molinhas, o ideal é eu fazer o processo de infusão. Então, eu fervo a água. Essa daqui, olha, tá fervendo, tá sem nada. Eu uso um recipiente. Fervendo. Pode ser com a peneirinha ou sem a peneira, né? E aí eu coloco a água fervendo em cima dessas partes moles da planta. Sério que eu não preciso deixar fervendo, então? Não precisa, porque Mas facilmente... não vai ficar um chazinho fraco? Não, facilmente vai extrair o princípio ativo da planta, porque é uma parte molinha dela. Nem todo mundo vai ter em casa essa caneca com essa peneirinha aqui para deixar a erva. Porém, você pode ferver a água, desliga a chaleira ou a leiteira e joga a erva aqui dentro. Funciona também. O ideal é sempre transferir, né? Para não ficar, porque tá muito quente aí, eu posso fazer só na caneca e depois peneiro. Olha que interessante. Então, nada de ferver partes moles. Essa é a regra, gente. Folhas, flores. Até folhas, esses caules mais molinhos assim, pode. Pode, infusão. E aí, qual que é o princípio, né? Coloquei a água fervendo, vou abafar. Pode ser um prato, pode ser um pires, uma tampinha, mas eu tenho que fazer, eu tenho que abafar. Um abafamento. Exatamente. Deixo por uns 5 a 15 minutos aí a planta descansando, abafadinha. E me fala sobre, por exemplo, gengibre, açafrão, canela, cravo, essas outras partes mais duras que também são bem famosas para a gente preparar chá. Exato. No inverno, né, é muito comum a gente usar gengibre, canela. E aí, como são partes mais duras, eu preciso de uma extração melhor do princípio ativo. O gengibre é um rizoma, não é uma raiz, né? É uma parte do caule que se desenvolve. Cascas, né? Como por exemplo a canela, tudo. Aí eu vou colocar na água fria, ferver, levantar a fervura, esperar aí 5 a 10 minutos, deixo descansando também um pouquinho e aí depois eu posso servir o chá. Que é mais ou menos o que a gente fez aqui, olha, eu liguei e a gente foi conversando sobre as ervas, ferveu aqui por 5, 7 minutos e agora a gente deixou descansar um pouquinho e já está pronto para usar? Já está pronto para usar. Existe uma outra preparação que eu falei do boldo, né, que é a maceração, que é ideal para quando os princípios ativos são degradados pelo calor. Então, por isso que eu uso a água fria, para ir extraindo o princípio ativo aos poucos. Então, me fala uma coisa, essa história de eu colocar uma erva, só para você ver a cor que ficou aqui, gente, olha só como é que ficou, já alterou a cor.
Mas essa história de deixar a erva fervendo lá na chaleira, uns 10 minutos, e fica aquele caldo bonito, aquela cor, o capim-limão mesmo fica uma cor amarela, bem bonita. Então quer dizer que eu perdi propriedades medicinais? Foi tudo embora? Pode ter perdido, sim. Pelo calor? Pelo calor, exatamente. Pelo calor e pelo tempo, né? O tempo de exposição ao calor pode levar à perda de algumas propriedades, sim. Eu sei que você indicou pra gente, por exemplo, buscar o auxílio dessas farmácias naturais, que a gente tem mais segurança para casos mais específicos. Mas eu queria saber, e eu acho que você também aí, algum exemplo de interação que não é bacana entre essas ervas medicinais. A gente usou, por exemplo, aqui gengibre e canela juntas, pode? No caso, pode. Todas as ervas que a gente apresentou aqui são bem tranquilas, né? Acho que um exemplo ali que tá é a citronela de não tomar, não fazer esse uso desse chá que pode realmente trazer algum problema. Quer dizer, nem tudo aquilo que é bom, por exemplo, no caso ali, para espantar mosquito, tem a babosa, por exemplo, que é boa para passar na pele. Nem todos os casos que são boas para a saúde vão ser ingeríveis. A gente pode ingerir. Existem muitos relatos da erva de São João também nos Estados Unidos, né? Interagindo com alguns medicamentos. Olha só, então tá aí assunto para você prestar atenção. E eu quero agradecer aqui a doutora Carolina pelas explicações. Espero que você tenha aprendido aí. E corre, faz uma farmácia natural aí que vai ser de super bom uso para você. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa um pouco sobre adubo orgânico versus adubo químico no quadro Minha Horta na Cidade. E a receita de hoje você não deve perder não, é creme de hortelã com cacau. É rapidinho, a gente já volta.